No ano, vamos para a correção da nossa atividade do dia 24, né? Temos aqui a nossa primeira questão. Essa questão, ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada, né? O que ela faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente o quê? Quando a gente fala, gente, do local, né, onde ela vive, a gente está falando do quê? Do habitat dela. E quando a gente fala, né, sobre o modo de vida dela, a gente está falando o quê? Do nicho ecológico. Então, a gente vai marcar, né, no caso, né, o que tem o nome habitat e nicho ecológico. Aí no de vocês não tem as alternativas, né, A, B, C, D e E, né, porque a tia tirou, né. Então, no caso, você vai marcar, né, esse segundo aqui, ó, tem habitat e nicho ecológico, tá bom? Já a segunda questão, ó, uma simples noz caída na floresta pode garantir a sobrevivência de besouros, formigas, musgos e etc. Essa noz, né, ambiente abiótico, né, que está representando a parte abiótica, a parte que não tem vida, né, no caso. Abrigando uma série de seres vivos que interagem uns com os outros, né? Quando a gente fala, da interação de um ser vivo com aquilo que não é vivo, né? Que no caso seria fatores abióticos com fatores bióticos, né? Estamos falando exatamente do que? De um ecossistema. Então, você vai marcar lá, então, um nomezinho ecossistema. A 13, ó, o cogumelo shiitake é cultivado em troncos, onde suas ínfas se nutrem das moléculas orgânicas componentes na madeira. Uma pessoa, ao comer o cogumelo, né, shiitake, está se comportando como? Vamos ver. Cogumelo, no caso aí, representação o quê? O produtor, né? Aí falou que as suas ínfas, no caso, vai ser como se fosse o consumidor primário e uma pessoa vem e vai comer aquele cogumelo. Então, vai ser consumidor o quê? Vai ser consumidor secundário, tá bom? Não é consumidor primário, né? Muitos irão marcar consumidor primário, no caso é consumidor secundário. Aí a 14, ó. Leia o trecho, né, retirado de um jornal de circulação nacional. IBAMA recebe alerta sobre o risco de um desastre ecológico em áreas de queimadas. Empregados da Fazenda Felicidade, em Mato Grosso, observam gado morto, né, pelo incêndio que destrói pastagem e matas no estado e não para de se avançar. E na descrição lida, podemos encontrar um consumidor primário da cadeia alimentar, né, da pastagem. Esse consumidor tem como representante, né, vai ser o quê? Esse consumidor primário. No caso, a gente tem que se lembrar o quê? O consumidor primário é aquele que se alimenta, né, dos vegetais, né? Então, ser herbívoro. Então, quem é que a gente vai ter aí? Vai ser o quê? Vai ser o gado, tá bom? Você vai marcar, né, ou circular onde tem o nome gado. Aí a 15, ó, uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato provocou a imigração de diversas espécies de consumidores primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Espere-se que nesta comunidade, né, em um primeiro momento, né, então vamos entender aqui a questão, né, a vegetação, né, foi devastada, então aqueles animais, que são no caso os herbívoros, tiveram que ir para outro local para poder adquirir o seu alimento, né, que no caso eles foram, no caso, por parte vizinha, né. Pronto, gente, então continuidade aqui, né? Então, eles foram para o ambiente vizinho, né? Então, o que é que vai acontecer, né, com isso? Você vai marcar, gente, no caso, o último, viu? Que fala assim, ó. Diminui o número de produtores. Por que vai diminuir o número de produtores? Porque vai ter mais animais herbívoros se alimentando da vegetação ali. Porque já tinha uns que já moravam ali. E chegou mais. Então, o quê? Claro que vai diminuir o quê? Os produtores, né? E vai ter o quê? Um aumento na competição entre os herbívoros, né? Vai ser mais animais, né, tentando, competindo para aquela vegetação que está ali. Então, você vai marcar o último, tá bom? O 16, ó, em um ecossistema, um musgo, uma coruja e um coelho pode desempenhar os papéis respectivamente, ó. O musgo, gente, é o quê? É o fungo, né? No caso, perdão, já falou foi musgo. O fungo, ele é o quê? É um consumidor, é o quê? Ele vai ser um decompositor, né? Bactérias e fungos, no caso, né? Então, ele vai ser um decompositor. No caso, a coruja vai ser um consumidor o quê? A coruja é um consumidor de segunda ordem, né? Você imagina, né, o consumidor secundário. E o coelho vai ser o consumidor de primeira ordem. Então, a gente vai marcar o quê? O primeiro, tá bom? Essa 17, ó. Uma característica inerente às ceias alimentares é, né? O correto aí, gente, vai ser o terceiro. O que fala assim, ó. O mesmo organismo pode ocupar
mais do nível trófico, né? Quando a tia estava explicando, né, que ela falou, né, o mesmo animal, numa teia alimentar, às vezes ele pode ser, dependendo qual é a cadeia que ele está se encontrando, né, a indicação da seta, ele pode ser consumidor primário, numa teia, ele pode ser consumidor terciário, na mesma teia, quaternário, vai depender de quantas cadeias alimentares tem naquela teia alimentar e de quantas cadeias aquele mesmo animal faz parte, né? Então, você vai marcar isso daí, viu? O mesmo organismo pode ocupar mais de um nível trófico. Já essa outra, gente, ó, que essa daqui, né, vamos analisar aqui, né? Temos uma teia, né, uma teia alimentar. Essa teia, né, a gente vai ter que prestar atenção dela. Ele pergunta do lado, ó, nessa teia, o organismo que ocupa mais números de nível trófico. Então, a gente vai procurar um animal que está qual é o animal que está em mais cadeias aí, e também, além dele estar em mais cadeias, qual é o animal que vai ter mais nível trófico, né? Se a gente for olhar aí, gente, vai ser o gavião. Ó, porque se a gente for analisar o gavião, né? Às vezes ele é consumidor, indo aqui para a parte vegetais, né? E pré, ele é consumidor primário, secundário, indo aqui por cima, ele é consumidor primário, secundário e terciário. Ele pode ser consumidor primário, secundário, ele pode ser consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Então, o gavião é o que vai ocupar mais níveis diferentes. Então, você vai marcar o gavião nessa daí. Agora, gente, a 19, né? As cadeias alimentares mostram as relações de alimentação observadas em um ecossistema. Sobre as cadeias alimentares, marque a alternativa correta, né? O correto, gente, no caso, a quarta, onde fala assim, ó, nas cadeias alimentares, observa-se o fluxo unidirecional dos nutrientes e da energia, né? Quer dizer, né, passando, né, os nutrientes um para o outro. Então, você vai marcar isso aí, o quarto, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem no privado.